Olá, sejam bem-vindos ao StalosCast. Estou aqui com meu parceiro boss, Wagner de Carvalho. Fala, Vitão. Somos aqui host e co-host do podcast. E a gente pede para vocês compartilharem, seguirem nosso podcast, para mais pessoas conhecerem o canal e a gente trazer mais novidades aí para vocês. E a gente tem... Que tema hoje? Lembrando que é sempre uma alegria, Vitor, realizar esse podcast contigo. E simbora para o episódio número 8, que o tema é o papel do Citizen Development na transformação digital. E se preparem que tem termo de inglês que não acaba mais aqui nesse episódio. Ainda bem que o nosso convidado de hoje vai nos ajudar com os termos aqui. Por favor. Eu vou aqui dar um spoiler já para vocês conhecerem sobre o nosso convidado. Ele é especialista em gestão de projetos e transformação digital, com formação em engenharia de automação pela Federal de São Paulo, possui MBA em gestão de projetos pela USP e tem especialização pela Universidade de La Verne, na Califórnia. Ele é instrutor certificado pelo PMI de São Paulo e possui importantes certificações como PMP, CAPM e CDBA, além de ser certificado pelo Google como Project Manager. Sejam muito bem-vindos ao StalosCast, João Henrique. Aplausos. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e vamos ter uma conversa boa aqui hoje. Obrigado aí pela apresentação também, Vitor. Muito carinho por você, João, porque além de você ser o nosso convidado, você é o meu mentor dentro do PMI. Eu estou muito alegre de você estar aqui com a gente. É um prestígio, né? Porque a gente está toda semana conversando aí, agora a gente está próximo aí. Vivenciando dia a dia, amanhã a gente já tem assunto para conversar. Já tem. Muito Então, bom. Vamos começar já com a sua história, João, porque a gente tem esse primeiro quadro da Stalos. Uhum. É a sua história em 7 minutos, vamos ver? Oh, beleza, não sei se chegou aos 7 minutos, a gente tenta. Bom, eu comecei... Acho que é legal falar isso, porque quando eu estava terminando o ensino médio na escola, né, eu tinha o sonho de ir para o ITA, um grande instituto de tecnologia aeronáutica do Brasil, bem conhecido. Fiquei um ano inteiro estudando para ele. No final, apareceu ali o resultado do vestibular, não deu muito certo. Acabei ficando em uma boa colocação, mas não uma que eu conseguisse entrar. E tinha a opção ali de ficar mais um ano estudando focado, não tinha essa certeza do que ia acontecer. Ou eu tentava seguir para uma área que eu queria já de engenharia civil. Aí nisso, quando eu tentei também alguns vestibulares de engenharia civil, como eu me foquei muito para o ITA, acabei não indo tão bem nessa parte. Comecei a fazer um técnico em edificações pela Federal e, em paralelo, eu fui estudando cada vez mais. Passei no vestibular na área de engenharia de automação, na mesma Federal. Acabei ficando fazendo os dois de forma concomitante. E aí, em um determinado momento, fui me aproximando mais da área de engenharia de automação, arranjando estágios, que até então era bem difícil de conseguir alguém ali que aceitasse com base em carga horária e afins. Então, para entrar nesse mercado de trabalho já foi um pouquinho desafiador, mas a primeira empresa, ali, o primeiro chefe que eu tive, sou grato a ele até hoje, justamente por ter dado essas portas, aberto as portas para mim. E eu comecei uma carreira na parte industrial, desenvolvendo produtos, cuidando realmente de indústria, trabalhando com planejamento tanto fabril quanto o próprio desenvolvimento de produtos, né? Acabei me especializando bastante nisso em um bom tempo. E aí passei por algumas empresas onde eu fui me desenvolvendo nessa linha e ao mesmo tempo que eu ia trabalhando com o desenvolvimento de produtos, tinha contato com várias outras áreas, manutenção e produção, PCP, afins. E algo que eu vi ali que me fazia sentido quando eu pensava onde que eu ia querer estar daqui a 5, 10 anos, ao mesmo tempo que eu desenvolvia produtos, eu acabava sendo responsável por controlar todo o orçamento, todo o cronograma, toda uma parte ali de gestão realmente que havia por trás. Nisso foi me gerando um certo amor, um flerte com a parte de gestão de projetos. E para alguém que teve uma caminhada um tanto difícil no sentido de ir acessando curso por curso a cada vez e entrando no mercado de trabalho, eu ainda não tinha muito bem essa visão. No final, eu acabei conseguindo entrar no MBA na USP sobre gestão de projetos. Tive uma oportunidade, posteriormente, de ir para a Califórnia, fazer um programa executivo lá, que foi o Tópicos Avançados em Gestão de Projetos e Gestão Estratégica, na University of La Verne. E, em paralelo, conforme eu fui crescendo na minha carreira profissional, nisso
deu ali para atingir grandes números, por mais da minha baixa idade. Então, mais de 500 SKUs que eu acabei desenvolvendo, ou seja, produtos realmente que desenvolvi, que passaram pela minha mão e realmente elaborei. Mais de 50 projetos aí que acabamos liderando, não projetos de pequeno porte, mas de médio e grande porte. Então, isso foi bem interessante. E acabei me vinculando também ao PMI, que é justamente nesse flerte que eu tive com gestão de projetos, onde eu encontrei pessoas que tinham algo parecido, semelhante comigo. E aí, comecei dando passos iniciais pequenos, mas todo passo inicial que a gente vai dando, quando a gente coloca ali uma paixão e uma força em si, você acaba tendo um reconhecimento. Então, além hoje de eu estar liderando parte da gestão de treinamento do PMI São Paulo, dito que o PMI é um instituto global imenso e nós temos unidades, chamamos de capítulos, né, espalhados pelo Brasil. Além de eu trabalhar com toda essa parte de coordenação desses treinamentos, eu acabo sendo instrutor lá também, então dou curso sobre transformação digital, Citizen Development, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui mais hoje. E também sou mentor, como você bem comentou, a gente tem um projeto já, trabalhei em alguns PMIs pelo Brasil como mentor, agora estou só focado no de São Paulo. E chegamos nesse estágio que eu tenho uma empresa de consultoria, né? Iniciei a carreira de consultoria no Brasil, mas expandi ela internacionalmente, fiquei um bom tempo atuando fora em empresas ali da América do Norte, norte europeu, aliás, leste europeu. E agora, focado mais aqui no Brasil, alguns clientes internacionais, nacionais, que a gente está trabalhando, sempre uma linha de gestão de projetos, implantação de sistemas, afins. E se não bateu 7 minutos ainda, vai lá, Fagner. Ô, João, e no auge dos seus 25 anos. É isso. Rapaz. É prodígio demais, um garoto. Olha aí, ó, que bagagem. Pra conquistar um currículo desse tamanho, acho que nem com 50 anos eu acho que eu chegaria, viu? Podia passar mais tempo ainda, porque a bagagem é grande. Deixa eu até pegar um pouquinho da sua história. Por que o ITA, quando você era garoto, que chamava a atenção Primeiro, porque eu queria inicialmente engenharia civil, e o ITA entendia como uma referência ali para mim na área de engenharia, que é principalmente aeronáutica, civil e afins. Segundo, porque eu tive um professor que me aproximou bastante dessa linha de pensamento do ITA. Ele também acabou tendo um sonho parecido, mas da mesma linha que eu, acabou não conseguindo ali no final. E também porque eu sempre gostei de pensar em alguma coisa maior, um pouco mais grande assim do que o normal. Então acabei buscando justamente o ITA com um objetivo ambicioso ali para os 16, 17 anos. Ambicioso mesmo. Eu digo que eu conheço só uma pessoa que conseguiu essa façanha de entrar no ITA. Tem um grande abraço ao Fábio, primo do René. A gente já teve banda junto. Daí por ele ter entrado no ITA, super crânio, etc. Hoje não sei se ele ainda trabalha na Embraer, ou seja, conseguiu uma colocação muito interessante que vem através dessa potência que ele tinha de memorização, de raciocínio, porque para entrar no ITA é puxado. E, só que por ele fazer parte do ITA, o mais perto que eu cheguei do ITA foi me apresentar musicalmente no ITA. Então teve através dele teve a festival de música, a gente tinha uma bandinha, a gente foi tocar no ITA. Então eu conheci o ITA de uma outra forma, não que o vestibular não me deu acesso ao ITA, mas a música que eu amo me deu acesso ao ITA, ali a participar do festival de música, e a gente tocou também num barzinho ali que os estudantes iam, e foi muito engraçado no auge dos meus 17 anos. Foi assim emblemático, assim, eu guardo com grande carinho essa aventura. E realmente ITA é puxado, e eu também acho que só mesmo alguém para nos inspirar, né? Então, queria um professor. Sim. A gente tem gente que a gente olha e se inspira, né? Então, Exato. Pô, acho que você tem a ver, né? Às vezes são os nossos pais que, por nos conhecerem, né? Poxa, meu filho ali indica o caminho. Então, juventude, garoto de 25 anos. Teve aí alguém que o inspirou. Então, fiquem de ouvidos ligados, né? Porque às vezes tem alguém de fora que enxerga além do que você vê. Então, gente que tá para prestar vestibular agora, para escolher carreira. E sabe uma coisa que eu sempre indico, assim, por exemplo, pro meu sobrinho, pro meu primo, na verdade? Falei, não entre em faculdade agora. Calma um pouco. Faz um técnico. Pra ver se você gosta. E no fim das contas, você entrou por um curso técnico, né?
e foi descobrindo, não é? Isso, eu queria engenharia civil, entrei em técnico em edificações, consegui muita coisa enquanto eu estava no técnico, então fiz muito projeto arquitetônico, etc., por sempre estar proativo, me esforçando, mas descobri que era algo que eu não quero ficar fazendo projeto arquitetônico estrutural para sempre, repetitivo. E aí, por isso, eu acabei migrando para automação. Então, é uma forma de você vivenciar experiências diferentes, mundos diferentes. Exato. Você desenvolve essa sua visão e consegue ser mais assertivo no que você quer. Perfeito. A velocidade de qualquer curso hoje tem que ser muito rápida, senão você não tá no mercado rápido, né, ainda por cima. Você pega uma graduação aí de 4 a 5 anos, você vai gastar 4, 5 anos vendo se é aquilo que você quer. Ou apostando. É igual se estiver fazendo uma loteria. E aí, no final, se você se forma e você não se sente confortável com aquilo, É isso, meu. você acaba num looping ali da vida. Se você aproveita as relações, né, o aprendizado ali, o comportamento, os desafios, com certeza vai somar. Calma, se você tá num curso que não é teu, não vai se jogar Você tem muito ganho. Mas descobrir a vocação, isso, se você consegue, né, através de um curso técnico, quem puder viajar, viaja para... Não precisa escolher agora a profissão. Eu vejo todo mundo desesperado para entrar numa faculdade. Eu acho que o desespero tem que ser em, peraí, pelo menos o que eu gosto, né? O que eu sei ao meu respeito, né? Exato. O que faz sentido hoje para mim? Aí sim você vai. Então, calma. E no final também, Wagner, o curso vai ser só um curso, um diploma que você vai ter no final. O que você falou de networking, relação, aproveitar os momentos, é aquilo que muitas vezes não só vai te deixar boas memórias da faculdade, mas que vai te gerar oportunidades futuras. Certeza, certeza. Comigo, só um adendo, eu fiz marketing na USP. Entrei, fiz 2 anos de cursinho, ralei, aí consegui entrar. Mas, assim, marketing muito legal, é coringa, eu adorei, mas não era aquilo que bate no peito. Nesse caminho, eu me apaixonei loucamente por design gráfico. E é da onde vem até hoje meu sustento, a agência, ela é muito forte em design gráfico. Hoje o marketing faz sentido, porque hoje eu deixo de fazer design para tocar a empresa. Eu fiz um caminho meio que inverso, né? Mas se eu não tivesse entrado em marketing, eu talvez, não sei em que momento, eu descobriria o design gráfico. E é só que você vai dando o futuro vai dando pistas. Exato. Nos projetos que eu tinha na faculdade lá, eu falei, não deixa que eu faça a embalagem, não deixa que eu faça a identidade do projeto, deixa que eu faça o vídeo. Então, poxa, tô demonstrando que eu gosto muito mais da parte técnica, criativa, do que dessa parte de gestão. Graças a Deus que tem aí o João Henrique para nos ajudar na parte de gestão do projeto. Mas assim, ó, quando você encontra a vocação, mano, você encontra aquilo que não precisam te empurrar para estudar, você tá no caminho, e não importa o que é, mano, você vai ter bons frutos nisso, Muito bom. Outra coisa que me chamou a atenção nessa sua história é, aqui que a gente tá com a pautinha, você participou em cerca de 500 desenvolvimentos de produtos. Isso. E como é que foi, assim? Qual que foi a sua atuação? Claro, cada um deve ter tido um escopo, etc. Mas como é que foi essa... Varia bastante. Quando a gente fala de SKU a gente está falando de um código, basicamente, para representar uma variação de um produto. Então, eu estou falando aí de mais de 500 produtos que passaram por mim. Diria que 80%, 90% desses produtos eu era o responsável justamente por entender a necessidade do mercado, replicar esse produto, desenvolver do zero. E desenvolver do zero é desde você pensar e aí produtos também, eu tô falando algo muito mais físico, muito mais industrial. Tá. Então, pensar desde a matéria-prima, qual que é a matéria-prima que está utilizando, como que vai ser o meio de aquisição, desde pensar no processo para aquilo. Então, eu preciso de uma forma final, imaginando que seja uma caneca. Tá. O que de processo eu preciso ter para transformar, talvez, um pedaço de cerâmica em uma caneca? Ou então, preciso confeccionar uma mesa. Então, quais processos, e nisso quais máquinas, e aí você entra em... Você tinha acesso ao departamento de marketing, por exemplo, para pegar uma pesquisa do consumidor, ou você também tinha que se virar nesse... Não, essa parte é que aí entra mais peculiaridades das empresas, mas geralmente a demanda, assim, de produto, poxa, o mercado precisa de um produto X ou produto Y, isso já chegava. E ali, legal, era um trabalho nosso de ou ver o que já estava no mercado para tentar fazer algum aprimoramento, deixar com a nossa marca, ou então é algo que não tem no mercado ainda, precisamos quebrar a cabeça para desenvolver algo novo realmente. E, poxa, você tinha 20 e pouquinhos ainda, tem 25, então... Olha,
20 anos. O peso das escolhas, né? Quem vai ser o fornecedor, a quantidade de fabricação. Exato. Tudo isso passava ali por mim. Algumas coisas quando envolvia, por exemplo, lógico, a assinatura final para compras, você precisa do apoio ali quem está acima, supervisor, gerente, quem for. Mas esses ambientes iniciais que eu trabalhei eram equipes muito enxutas. Logo, você não consegue ter uma hierarquia ou uma distribuição muito grande de tarefas. Acaba se acumulando. E daí entra também um papel de você sempre tentar mostrar um bom posicionamento, responsabilidade, assumir alguns riscos que eventualmente vai acontecer, mas justamente com isso você acaba puxando um pouco mais de responsabilidade e conseguindo também demonstrar mais trabalho. Perfeito. E de onde vem esse comportamento? Porque a gente fala hard skills, soft skills. Você tinha uma já tinha uma base boa para esse tipo de... É difícil você construir isso do nada, né? Sim. Você acha que você veio desenvolvendo isso na família? Por onde você passou essa disciplina, esse olhar mais analítico, talvez? Não, total. Tem a parte técnica, que isso você só pega realmente estudando e estando no dia a dia de uma operação para entender, não tem como evitar. Essa parte muito mais analítica e de puxar esse risco para si é algo muito mais que acabei desenvolvendo conforme talvez minha adolescência, muito autodidata nos estudos, sempre tendo que fazer alguns caminhos um pouco mais de forma apartada dos demais. E isso gera também um outro tema que até já comentei com o Vitor em uma das sessões, que é a pessoa trabalhar em cima de princípios, valores e crenças que ela vai ter. Então, tudo que você fizer tem que ter conscientemente um princípio, ou seja, o porquê eu estou fazendo aquilo e um valor intrínseco que você entenda moralmente. Ou seja, fazendo isso, o que está mudando, o que está agregando? E pensando assim, poxa, eu jovem ali, até então não recebia nenhum salário, começo a receber um salário, quero não só receber o salário desse mês, mas quero receber o do próximo e quero aumentar esse salário, porque não é com isso que eu quero me manter estagnado. E para isso é um trabalho que tem que ser feito sem depender diretamente das pessoas, indiretamente a gente sempre depende, mas é uma visão que tem que ser imposta ali pela pessoa para conseguir desenvolver essa capacidade. Muito bom, muito bom. Você acha que esses valores, esses princípios, a família foi um importante berço? Talvez o maior, né? A família é onde você inicia a sua vida, durante seus primeiros 5 anos, 6 anos, é onde você basicamente só tem contato com eles. Então, direto ou indiretamente, a família, para qualquer pessoa, ela vai ter uma relação com aquele ser humano, adolescente, adulto, que venha... Vai reverberar. Tem uma frase que é: o menino é o pai do homem, né? Ou seja, ali o que a gente viveu reverbera por muito tempo. Né? Aí vem Jesus, né, trazendo espiritualidade, porque assim, aqui a gente gosta muito de tratar de criatividade, espiritualidade, negócios e música. Então, são temas que eu gosto. E que são próximos, né? Então, por isso que Cristo vem e fala, necessário é o homem nascer de novo. Porque toda essa sua primeira experiência que já criou raiz dentro de você, a partir de uma perspectiva espiritual, você vai precisar nascer de novo e se alimentar do que eu vou falar para você. Porque você já tem um monte de experiência aí. Perfeito. Não é? Genético hereditária, que já vem no sangue, geossocial, que te influencia o tempo todo. Se você tivesse nascido lá na Bahia, se tivesse nascido no Sul, totalmente influencia demais, gente, né? Então, como é que eu estou hoje e em quais áreas eu preciso nascer, né? Então, mudar minha mentalidade, o jeito que eu sinto, porque senão a gente vai vivendo os mesmos resultados, né? Então, exato. E às vezes o que é muito difícil, eu vejo assim, Jesus falava, eu não vim trazer paz, essa paz hippie que o pessoal... Eu vim trazer espada. Eu vim dividir aquilo que você acha que é certo daquilo que te vai levar para aquilo que é excelso, né? Então, eu vim dividir. O que é duro é, às vezes, algum conceito que a gente aprende ali no berço e, às vezes, para você tá super bacana, mas, se eu continuar com esse valor, talvez eu não chegue na meta ali, no resultado da... Então, Abrir mão, né? Abrir mão de muito que a gente aprende para continuar. É puxado. Mas muito bom, cara.
Não, mas legal. Nessa mesma linha, não ia não continuar nisso, mas tem uma analogia que é a do círculo de Sansara, e que diz não exatamente isso, mas ela trabalha muito isso, e é um fundamento que eu acabo replicando em negócios também. Acho que é até legal compartilhar aqui. Basicamente, a gente está falando de um ciclo de 5 fases, tá? E para analogia, na literatura acaba se iniciando ali com, por exemplo, um macaco solto numa selva. Esse macaco, ele tem um momento em que ele, por dentro do destino, é capturado e ele se encontra numa jaula. Uma vez que ele está nessa jaula, ele estava numa floresta, num ambiente que ele conhecia, e ele passa para uma jaula onde ele não sabe o que está acontecendo, não sabe onde está, não sabe para onde está sendo levado, e ele começa a se espernear, a se debater, ficar raivoso, ele sai de si. E nisso você entra na primeira fase, que seria o mundo dos infernos ali, basicamente associando a pessoa ela não ter uma consciência ali do momento. Ela está realmente desesperada. Tem um momento em que esse macaco, ele, aprisionado, chega num zoológico e é disposto na jaula. Na jaula não, mas no lugar dele. Ele ainda tá transtornado, tá confuso, mas tem uma hora que ele vê que de tanto ele gastar energia nesse estágio, não adianta nada. Nisso, ele acaba lutando só pela necessidade fisiológica, necessidade básica dele. Então, ele fica nisso esperando comida, esperando água, fazendo xixi, cocô, enfim. E nisso seria o segundo estágio, que é o mundo dos animais. Então, a pessoa, ela tá num estágio muito mais de autossobrevivência. E aí, essa analogia do macaco, ela acaba depois se transferindo para uma analogia que a gente já começa a colocar um humano, no sentido que, uma vez que você tem necessidades fisiológicas básicas atendidas, você acaba tendo Autonomia. Você tem uma autonomia, mas aí você fica numa zona de conforto, talvez. Nessa zona de conforto, você tem suas necessidades atendidas e aí você passa a buscar algo a mais. Mas muitas vezes esse algo a mais que você está buscando é com relação a algum problema, alguma deficiência que acaba podendo ter por trás. Então você acaba virando ali num mundo dos humanos, onde você encontra-se alguns vícios. Não precisa ser necessariamente vícios em droga, mas vícios em alimentação, vícios em compras, roupas e afins. E basicamente nesse mundo dos humanos, o passo para você sair dali, que é onde acabamos estagnando, é tentar identificar esses problemas para então propor soluções e trabalhar nisso. Esse é o terceiro estágio, passando para o quarto, que seria o mundo de um falso Deus, onde geralmente a pessoa acha que resolve os problemas dela, que acabou por aí, não tem mais nenhum problema, e nisso ela acaba estando em um estágio falso. Esse estágio, que é uma ilusão que ela própria cria, pode fazer com que ela retorne para estágios anteriores, bem como, fazendo outras analogias, encontrando novos problemas. Até você chegar num estágio que é similar ao que você comentou, assim, de um ápice, uma plenitude, onde realmente você entende que é uma melhoria contínua que você vai fazendo ainda em vida para conseguir ir trabalhando. Então, isso é um ciclo que existe, e para negócios é uma questão similar, no sentido que sempre tem alguns problemas ali, e alguns vícios tanto de trabalho quanto de vida pessoal podem estar correlacionados a um problema que a empresa tem, algum processo tenha, e aí cabe também a gente conseguir trabalhar isso num processo para conseguir melhorar. Então, a empresa nasce para sobreviver, então vai lá, precisa caçar, precisa sobreviver, reproduzir, tá lá no instinto basal, animalesco, né? Bestial, e ela consegue subir de estágio, talvez se tornando mais humana, só que ela traz diversos vícios ainda do estágio anterior, e, enfim, talvez ela possa se perder numa falsa crença em alguma coisa, que vai dar certo, num mito. E se ela começa nisso, ela pode até retroceder. Enfim, aí se ela passando pelos problemas, passando pela fase bestial, lidando com os problemas que vêm dessa subida de degrau, ela com consciência, talvez ela chegue na autorrealização, né?
Me lembrou um pouco da pirâmide de Maslow, me lembrou Sim. algumas coisas nesse sentido. O João, que eu acho que tem 2 pontos, assim, que ou que você se retrai, ou que você avança e também se retrai, né? Ou seja, você fica refém do que você conhece, né? E ou você não olha para o que você precisa melhorar e fica lá refém, ou você olha, resolve, mas só fica nessa bolha, Exato. né? Então, eu acho que a gente pode até puxar até pro nosso tema, né? Que voltado mais para transformação, que a gente tem aí as empresas, olhando para o tema de transformação digital, Uhum. a gente tem olhado antigamente com um olhar. Hoje a gente olha com um novo olhar, né? Transformação digital, porque é um tema passado até. Ao seu ver, assim, o que você enxerga a transformação digital Hoje, né? nos tempos de hoje, assim, né? Para a empresa não retroceder, né? Não chegar a esse... Exato. Perfeito. Não, legal. A transformação digital, assim, no pé da palavra, é basicamente você pegar uma empresa e deixar ela conectada. Não só ali uma área de tecnologia de informação ou tecnologia de produto, mas toda a empresa em si tá conectada num mundo, conseguir trabalhar com a tecnologia de modo que seja mais eficiente. Mas, na prática, isso não envolve só você pagar uma licença de um software e colocar na operação, ou você simplesmente tirar um papel ali da frente da pessoa e colocar uma tela de computador. É muito mais uma transformação cultural que você tem que fazer dentro da empresa e também um papel de inovação em propor novos métodos e entender também o mercado, o que o mercado sente. Muitas vezes você precisa não só trabalhar a empresa em si internamente, mas também desenvolver um pouco mais do mercado para que ele sinta também necessidade ou que tenha uma proximidade maior com essa tecnologia que está sendo imposta. Na verdade, os desafios que você enxerga, porque a gente tem alguns desafios ali que são, o que você falou, são ferramentas. Uhum. Você vai lá, pega uma ferramenta e resolve. Mas qual que é o desafio para as empresas romperem isso, né? Entrar num... Eu talvez volte a ser redundante, mas a ferramenta ela vai ser um meio para você processo. o que você É um quer. processo. Então, por exemplo, tenho aqui uma folha de papel, que pode ser um formulário, pode ser uma pauta, e eu poderia ter, por exemplo, um tablet na minha frente. Uhum. Mas o que isso muda para mim? Muda para o podcast em si? Nada. Nada, não muda nada. Então, não é a tecnologia ou um software que vai fazer uma mudança, mas é ter uma compreensão de qual é a necessidade real do mercado hoje e também qual é a necessidade real da minha empresa nesse momento. Porque não adianta eu querer pagar licença de ChatGPT, Gemini da vida, colocar também na organização, sendo que as pessoas elas não veem valor naquilo, ou muitas vezes elas acabam até tendo aquele olhar dúbio ou errado de, poxa, eu não quero que troque meu trabalho pelo computador porque vai me substituir. Então, tem que ser primeiro trabalhado as pessoas para que elas se sintam confortáveis nessa transformação e, consequentemente, você vai conseguir trazer sua empresa mais para frente. A própria Microsoft, ela é um exemplo muito importante quando a gente fala de transformação digital, conectividade e afins. Porque, dentre o que a gente já conhece da própria Microsoft, dos diversos produtos que ela traz, eles têm iniciativas, isso aí ocorre no mundo inteiro, justamente para levar tecnologia ou levar ensinamentos para as pessoas ou comunidades ou regiões que têm essa dificuldade. Uma vez que você também, como uma empresa, trata de levar esse conhecimento para terceiros que às vezes nem têm tanto acesso ou não têm aquele conhecimento em específico, você acaba democratizando mais a tecnologia. Porque também, qual é o impacto de você gerar uma tecnologia atrás da outra? Que você acaba criando na sociedade uma disrupção, uma segmentação imensa de um público que tem acesso e tem conhecimento e de um público que pode ter até acesso, mas não tem conhecimento ou também não tem acesso. Eu acho que você trouxe uma vantagem das empresas serem competitivas, né? Uhum. Então, elas trazem inovação, trazem tecnologia. Que precisam, né? Que Se necessitam. manter viva, né? Por exemplo, a Blockbuster, por exemplo, perde todo o mercado dela para a Netflix. Ou o antigo iTunes, ou CD, vinil, propriamente dito, passando para Spotify. O que acontece? Essas empresas que perderam o mercado, elas se encontram em posições que são confortáveis ali na situação. São operações que
para elas talvez não envolvesse tanto risco, continuar daquele jeito. E aí você vê uma empresa menorzinha ali, verdinha, Spotify, ou uma Netflix começando ali num modelo de negócios diferente. E quando você também olha para o lado Netflix, Spotify, empresas que seguiram essa mesma linha de raciocínio, eles acabam se expondo ao risco de uma forma muito maior. Porque eles estão tentando um modelo de negócios novo, um modelo de negócios que não é habitual, que o consumidor final ele não tem uma proximidade. Então, uma vez que eles estão fazendo isso, imagina, eles estão fazendo... eles estão colocando muito dinheiro e risco da organização em jogo. Enquanto as outras empresas elas estão mais acomodadas. E nisso que você fica acomodado, se você não fica antenado nas mudanças que estão ocorrendo no mercado, toda essa movimentação que está fluindo, você acaba ficando para trás. Então, é uma ponderação muito... que não é fácil de ser feita. Né? Então, Se você estivesse no papel da Blockbuster, há um tempo atrás, você tá ali... O que será que legitimou ela não evoluir? Será que realmente é a zona de conforto? Será que é um pouco de arrogância? Não, isso aí não vai dar em nada. Ou será que ela não sabia que estava acontecendo? E hoje na Netflix, o que será que ela tem que prestar atenção para continuar crescendo tecnologicamente, né? Isso são perguntas que, para saber a verdade, só quem estava lá vai conseguir dizer. Mas os nossos achismos, é muito isso que você falou, Wagner. Da Blockbuster, eu tô confortável aqui sendo a maior indústria de locação de filmes, DVDs e afins. Poxa, tô vendo ali uma formiguinha correndo com uma locação de Que doido, né? de streaming por correio para depois virar online. E, pô, nunca que vou trocar minhas lojas físicas, essas pessoas aí, e perder tempo procurando ali qual DVD vai querer, para ela ficar navegando na internet, perdendo tempo. Da mesma forma a Netflix. A Netflix recentemente passou aí por alguns problemas de uma estagnação na crescente de assinantes. Porque aquilo, você gasta muito dinheiro inicialmente, muitos recursos, para tentar conseguir uma captação maior, mas a partir de um determinado momento, o negócio tem que dar lucro. E a partir dele ter que dar lucro, você tem que aumentar o valor de assinatura, tem que trabalhar com certas restrições. E aí, isso é uma discussão estratégica, que aí é questão de board, realmente, e principalmente qual a visão, qual o valor que a empresa enxerga dela mesma. João, acho que comparando, né, as empresas de antes, né, você trouxe, recordou, o Wagner trouxe aqui, na memória a locadora, né, Blockbuster, mas comparando com as empresas de hoje. Porque antes as empresas acho que não tinham tantas atividades acumuladas, né? Eu acho que hoje a gente tem um backlog assim muito grande de atividades. A gente tem tem vários portfólios de projetos, né? A gente tem muitas coisas para serem feitas por equipes e por diversos setores assim da indústria, de negócio, do marketing, que é a gente tem, ou seja, hoje na nossa agência uma série de escolhas para a gente fazer. Sim. Mas como é que se tornou isso, né? Por isso que eu volto a dizer da transformação digital de antes e de hoje. Porque hoje a gente lida com a informação de uma forma diferente, né? E lida com esse backlog. Antigamente eu acho que não tinha o backlog, né? Hoje tem. Eu acho que a questão é que sempre teve esse número de coisas, mas agora a gente tem muito mais acesso à informação. Uma vez que a gente tem mais acesso à informação, é muito mais fácil da gente saber que ok, eu não tenho só um setor de marketing aqui com as coisas a serem feitas, mas tenho toda uma série de integração para fazer entre setor de marketing, com compras, com contas a pagar e afim. Então, acho que o diferencial é que a visão que nós temos hoje é muito mais completa e tende a crescer constantemente do que a gente tinha anteriormente. Porque uma empresa em 1900 e bolinha vai ter departamentos próximos ao que nós temos hoje. Hoje, você às vezes acaba surgindo com um ou outro departamento ali, afim, mas, em tese, é a mesma coisa. O que acontece é que hoje, você acaba tendo alguns estrangulamentos dentro dessa sua lista de tarefas. Que backlog nada mais é do que aquilo que você tem para fazer. E uma vez que você tem departamentos que são requisitados toda hora
por exemplo, estamos falando aí de transformação digital. Então, muitas vezes, por mais que você tenha ali um conhecimento da sua área, etc., se é uma organização pequena, você recorre a uma pessoa que é responsável por tecnologia, aquela que entende mais. Se você falar de uma organização média ou grande, você já tem um departamento de tecnologia, e aí você acaba sobrecarregando essa parte com diversas demandas. E aí, não só backlogs da sua área em específico, mas backlogs que são da companhia como um todo. Como a gente falou anteriormente, preciso integrar o departamento de marketing com o departamento X, com Y, e assim por diante. Então, isso acaba gerando um gargalo no sentido de alguns departamentos, como o próprio de tecnologia, acaba ficando sobrecarregado. Eles têm os objetivos deles, o dia a dia que você tem que trabalhar em si, e ao mesmo tempo tem a demanda do marketing, demanda de compras, tem a demanda do Vitor, do Wagner, e assim por diante. E de demanda em demanda, você acaba não fazendo nada e entra muito naquela rotina de apagar incêndio. Mas às vezes muitas coisas envolvem, né? Muitas vezes, você lidar com o que você tem de recurso para fazer o projeto, né? Sim. Então, às vezes você tem recurso, às vezes você tem tempo para você ativar os projetos. A gente está com um projeto atualmente que é um projeto um interativo 3D, que a gente está validando, nem mostrou ainda para o cliente, né? Ainda falou, será que vale a pena a gente terceirizar? Será que vale a pena a gente entender o processo de uma forma mais específica? Para antes mostrar se é viável, né? Tá. Então, nesse sentido, né, dos recursos eles serem disponíveis ou não, como é que você consegue enxergar essa situação para esse desafio, né, que a gente tem hoje? Claro. O que acontece hoje? Eu tenho muita coisa a ser feita e meus recursos são limitados. E aí recursos, vamos falar agora de pessoas. Então eu não tenho 1000 pessoas para trabalhar comigo ou trabalhar em uma iniciativa só. Então, dei bem um exemplo aí da área de tecnologia, justamente para puxar esse gancho de transformação digital, uma vez que eu estou sobrecarregando toda hora um time de tecnologia com uma solicitação de fazer uma integração de tal coisa. Eu não quero trabalhar, às vezes, com papel, quero trabalhar com um tablet agora, mas não faço ideia de como faz isso. Aciona também esse mesmo pessoal. Entenda, a tecnologia pode ser tanto o Vitor, que é o cara da Stalos e é conhecido como isso, quanto um departamento em si. E aí, uma vez que você tem essa restrição de tempo e, consequentemente, é custoso porque você está ocupando a hora de um colaborador, esse colaborador não consegue focar nas atividades principais, acaba gerando uma série de problemas, que aí surge casos, por exemplo, de TI paralela. Puxando para o lado de tecnologia novamente, né? Não saindo muito disso, que é o quê? É basicamente, eu tenho ali um departamento centrado na área de tecnologia, só que eu, João, estou ansioso, eu não quero esperar trocar um formulário que eu tenho no meu computador para uma planilha no Excel. Aí eu vou lá, da mesma forma, jogo fora todos os registros do meu papel, crio um Excel e pronto, agora eu tenho meu formulário. E aí começa assim. Só que aí o problema é quando você tem, por exemplo, um vendedor que a empresa já tem um CRM implantado, por exemplo, e aí esse vendedor, ele fala, poxa, estão me pedindo vários campos, várias coisas para eu colocar aqui, para isso que eu preciso colocar informação de concorrente, de valor, só vou falar quanto eu vendi e quero minha comissão. Bem comum isso aí. E aí o que ele faz? Não vou fazer aqui nesse CRM, vou deixar de lado, vou fazer no Excel, ou achei um aplicativo que é mais fácil aqui, vou fazer e depois eu mostro pro meu chefe. Nisso que ele tá fazendo toda essa facilidade para ele, Essa gambiarra, podemos falar assim. essa adaptação técnica de utilização. Adaptação técnica. Isso aí. Né? Ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está prejudicando toda uma estrutura que foi construída ao lado. Sim. E aí, ao invés de ele querer facilitar o trabalho que estava tendo ali de um departamento de tecnologia, ele está complicando O processo, né? complicando um processo, complicando toda uma parametrização que foi feita dentro da empresa, deixando informações dúbias ali no sistema, porque, poxa, vendedor X não vendeu nada, o que aconteceu? Não, ele tem um registro em outro lugar. Então, acaba às vezes até tendo uma questão que nem é para ser levantada, mas de inveja entre vendedor, entre trabalhos. Então, não é legal.
E aí, uma saída que a gente vem comentando bem para isso é o próprio Citizen Development, que você comentou no início aí do podcast, que é basicamente uma iniciativa para, de uma forma organizada, então de maneira alguma, estou falando de fazer bagunça, mas passar-lhe um poder para o usuário final, instruindo para ele boas práticas de como conseguir trabalhar dentro desse framework. Que ele vai fazer o quê? Poxa, você tem algum problema, algo que está acontecendo que está te impedindo na ponta? Tente resolver você mesmo, mas com ressalvas. No sentido de, dentro do Citizen Development, por exemplo, ele vai trazer um conceito de, até voltando atrás, para definir Citizen Development, tradução, desenvolvimento cidadão. Por que a gente não usa o termo traduzido aqui no Brasil? Se eu falar desenvolvimento cidadão, pode atrelar a outras conotações, algo não tão ligado à tecnologia. Mais social, né? Um caráter mais social. Exatamente. E por ser um pouquinho mais difundido lá fora, então a gente manteve Termo em inglês. o termo em inglês. Mas dentro dele é um conceito que o usuário de negócio, analista de negócio, eles consigam usar ferramentas no-code ou low-code, que é basicamente ferramenta que você não precisa programar, não precisa desenvolver nada, né? Tudo arrastar e soltar em bloquinhos, para conseguir propor ali a solução para o seu problema. Dito isso, uma vez que o usuário identifica, dentro do próprio framework do Citizen Development, você tem ali uma que chamamos de avaliação de requisitos. Então, basicamente, ponderar aquela iniciativa, aquele problema que você está tendo, se ele é um problema que tem um risco para a organização baixo e também uma complexidade para ti baixa. Então, você consegue trabalhar proativamente nisso. É uma coisa a menos para tirar do pessoal de tecnologia. Ou, se é alguma coisa que tem risco moderado, complexidade moderada, às vezes você já precisa de chamar um especialista aí para você. Então, Vitor, vem cá, vamos fazer junto. Bem como se é alguma coisa complexa, robusta, envolve riscos da empresa, não é bom o próprio Citizen Developer, que é o usuário do negócio, tá fazendo isso. É um trabalho para a área de tecnologia. Então, ele é adequado para problemas aí de iniciais, de repente, que um vendedor, nesse caso, conseguiria, de repente, fazer uma aplicação para agilizar um cadastro mais rápido, de repente. Ele teria mais rápido, ou então, às vezes, já está num sistema que ele trabalha, só que tem um campo que, às vezes, ele está encontrando problema. Existem ressalvas e ressalvas nisso, e aí o Citizen Development, ou CG, né, Desenvolvimento Cidadão, ele vai trazer justamente essas boas práticas para ensinar não só o líder, mas também os liderados, os usuários de negócio, a entenderem todos esses cenários, porque dependendo de como você acordar, poxa, aconteceu um probleminha em um campo tal, aconteceu um caso em determinada situação, o usuário às vezes ele pode conseguir recorrer, consertar e ser um pouco mais proativo do que abrir um chamado. Ao mesmo tempo, é só bom reforçar que outros casos, não, mantém-se uma governança e passa para um pessoal que vai dar um suporte N1, N2, o que for. Então, o interessante é treinar algumas equipes sobre esse conceito, sobre as principais premissas, né? Isso. Esse time está com muito problema, a TI não dá conta de resolver todo esse backlog que eles estão aí na represada. Então, vale uma orientação do que é esse conceito, a apresentação de algumas ferramentas que acho que você vai trazer aqui, que é, Sim. né? E aí, ele conquista essa autonomia para problemas de estágio 1, poxa, o vendedor... E, pelo que eu tenho acompanhado, as melhores ideias, assim, às vezes nunca parte da agência criativa, tá com um problema na fábrica, tem que chamar o cara que Parece que as soluções mais criativas vem lá do chão da fábrica, vem lá quem tá vivendo, não, é só você... E é por isso que eles fazem uns jeitinhos e não sei o que, então... É um caminho mais simples e taca a mão na massa, então acaba... Exatamente, tem ideias muito boas. Eu lembro na faculdade de marketing, falaram que os caras com um ventilador conseguiu identificar um problema na produção, de peso, não tinha como resolver na hora, é mais ou menos assim a história, eu tô interpretando, né? Fazendo uma releitura aqui. Parece que tinha um problema na fábrica, que o peso não estava saindo, tinha pesos que estavam do que se produzia, tá vindo com mais leve, mas como que a gente vai saber que tá mais leve? Aí o cara, eu tenho uma ideia, podemos pôr um ventilador?
O cara meteu o ventiladorzão na esteira, o que caía estava mais leve. Então, soluções super simples. Ele usou o conceito do CD aí, ó. Exato, cara, totalmente. Mas isso, ó, Então tá lá, né? Então, acho que essas pessoas ali terem esse acesso pode ser muito rico. com certeza. Não é? João, antes de você trazer as ferramentas desse conceito, né, que Aham, a gente vê hoje que tem esse choque de geração, né? aham, Você trouxe o vendedor, né, que o vendedor, ele com experiência. aham. Então, o cara tem experiência em vendas e aí ele não... anos de trabalho. Então, tem a situação de você precisar implementar uma tecnologia, Uhum. né? E aí vem os conflitos das gerações além de você precisar ter uma nova ferramenta. E eu acho que talvez a ferramenta é o que você falou. Existem várias. Aham. E aí tem O problema é mais embaixo, né? Tem aquela frase que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, vamos agora fazer isso aqui. só implementar. Se só tem vendedor mais antigo, que tem o jeitão de fazer, Não adianta. não adianta. Nisso, puxando depois até para a parte das ferramentas, mas nessa parte é literalmente a cultura, é o que a gente falou mais cedo. O próprio framework do Citizen Development, ou seja, existe um livro, que é o Handbook do Citizen Development, bem como outras empresas trazem No Codes Playbook, que são livros que ensinam boas práticas em gestão de tecnologias, gestão de software e afins. Existe uma escala de maturidade. E aí tem até um exemplo prático disso, de uma das minhas alunas, que ela trabalhava como se fosse uma startup de um escritório de contabilidade na região ali do Paraná, se não me engano, Curitiba. O que aconteceu? 3 anos se passaram, startup estourando, né, um bom crescente, conseguiram ali ótimos resultados, só que aí de um tempo pra cá, isso aí fez um tempo também, um ano por ali, acabou ficando um platô estagnado, não conseguiam fazer nenhuma mudança. No Citizen Development, o que ele traz na escala de maturidade? 5 etapas. Primeiro, o descobrimento. Então, usando até esse exemplo, né, que eu tô comentando. Ela tinha assistido ali alguns treinamentos que nós damos, e o descobrimento ele visa o usuário identificar problemas pequenos, quick wins, que tem no ambiente de trabalho, e através desses pequenos problemas, ele tentar colocar as soluções. Uma vez que você começa a colocar as soluções de uma maneira gradativa e pequena, você está ali descobrindo o poder que tem no seu cenário atual. Uma vez que você descobre o poder, você passa para um segundo estágio de experimentação, onde é o quê? Pô, já estou conseguindo demonstrar aqui um resultado no meu dia a dia, em uma planilha minha, em alguma coisa. Tirei um formulário que era em papel, passei para um Forms da vida. Já é uma movimentação e com isso você vai mostrando para os seus colegas. Mostrar para os seus colegas é você ganhar adeptos, ganhar pessoas que unam forças com você, que eles tragam também novas ideias e o principal ponto, que você consiga força, inclusive, para falar com a sua liderança. Uma vez que você trabalha com a sua liderança uma ideia, coloca uma solução e fala, olha, isso aqui é o que nós fizemos, é o que deu certo, você acaba ganhando uma confiabilidade que é o terceiro estágio de uma adoção. Então, realmente, você adota o framework em si, Mostra os dados, né? mostra realmente aquilo funcionando e tem alguém te patrocinando. E aí, dependendo do caso que você se encontra, desse patrocínio, pode ser tão interessante o resultado que vai ter para a organização que se interessa num quarto estágio de escalabilidade. Então, em escalabilidade, a gente já está falando de ter uma governança mais centrada, então já tem algumas estruturas de como gerir ali projetos que tem que se envolver nessa questão e basicamente replicar isso para alguns grupos da organização, consequentemente cascateando para todos. Foi o que o Wagner comentou ali de ir treinando alguns grupos em partes para chegar no quinto e último estágio, que é o estágio de inovação, onde o que se preza? A empresa, ela se auto-organiza para que tenham encontros casuais. Então, naquele cafezinho da copa que a gente tira, que começa a trocar ideia, não ficar só na
na conversa ali e acabar por isso. Pode ser mais produtivo ali. Mas pode ser mais produtivo e levar isso para a prática. E quando a gente fala levar para a prática, às vezes montar um protótipo em 1 hora, trabalhar com alguma coisa mais visual, automatizar um processo que seja simples ali e o teu colega tá batendo cabeça com alguma dificuldade. Então visa muito isso. Nem sempre você vai buscar o estágio 5, nem o 4, nem o 3. Às vezes, dependendo do seu estágio, você fica só num descobrimento, numa experimentação, faz uma melhoria aí no seu dia a dia. Mas entra muito, Vitor, nessa questão de você trabalhar a cultura com os vendedores e, ao mesmo tempo, ir apresentando para eles as melhorias. Se eu chego para você e falo, olha, você vai utilizar agora para fazer o podcast um tablet super complexo com 10 mil botões e, enquanto a gente está falando aqui, eu preciso que você vai digitando palavra por palavra do que eu vou dizendo. Isso, em primeira instância, é inviável. Você não vai gostar de jeito nenhum. Mas se eu começar a falar para você, olha, você vai ter um tablet agora que vai usar no dia a dia do seu trabalho. Todas as mensagens da empresa você vai acabar recebendo nele. E durante o podcast ele vai acabar te dando ali um controle de voz visual para você ir medindo conforme você está falando com o convidado. Então você vai mostrando algumas melhorias, alguns ganhos, e você vai tentando convencer a pessoa para quê? Para que ela veja um valor naquilo. Vendo um valor, ela começa também a trabalhar inconscientemente um princípio dela, e você vai conseguindo conquistar ela dessa forma. Eu ia comentar com você sobre esse desafio aí, só que a gente está numa visão de escassez. Então, ou seja, o nosso olhar agora tá com a pessoa que não consegue, a pessoa que tem dificuldade. Mas existem visões que são otimistas também, né? Uhum. A gente está num processo com a Starlus agora, que a gente vai fazer um design thinking e um brainstorming. A gente vai usar o brainstorm dos 6 chapéus, né? Sim. Aí cada chapéu é uma visão diferente de ver, de enxergar, Perfeito. né? E tem a ver com isso, né? Você enxergar, você trouxe a visão do Citizen Development, uma visão talvez de escassez, de dificuldade. Mas e numa visão ágil, uma visão de potencial, onde que isso pode chegar, entendeu? Uma visão ágil, em muitos projetos, não só de tecnologia, mas acredito que vocês também na parte de marketing, design, às vezes o cliente chega para você com um requisito, alguma coisa que ele quer, você até tenta fazer, mas ou você fazendo, às vezes você não sabe se é aquilo mesmo que está pedindo, ou quando você vai apresentar para ele e fala, putz, não era bem isso, estava pensando em outra coisa. Então acaba te gerando um retrabalho. Uma falta de assertividade. E com isso, entra ali custo que você vai tendo, o tempo que vai tomando. E a parte do Citizen Development, você utilizar ferramentas no code para isso, entra justamente para que você consiga trabalhar já de uma forma visual. Então, às vezes, eu estou querendo montar transpor um formulário, uma pauta de reunião em algo online, trabalhar com blocos, algo nesse sentido. Na tela do computador mesmo, a gente consegue utilizar algumas ferramentas que elas já conseguem dispor ali de técnicas para você, numa mesma hora, dependendo da complexidade do que você fazer, já ter uma solução, um mini aplicativo. Dá para fazer um to-do list ali em 15 minutos que a gente apresenta. Vamos ver se você me ajuda aqui na prática, aqui, não se vira nos 30. E depois cobra os honorários. Eu percebi um ponto de melhoria no sistema de e-mails corporativos, né? Então, para comunicação interna. Então, a gente atende um cliente grande e ele dispara os e-mails para quem é da corporação, ainda usando o Outlook. Sim. Então, o Outlook não possibilita ver quantas pessoas clicaram, quantas pessoas abriram, a taxa. Uhum. Não tem um drag and drop legalzinho para você fazer o e-mail, ele se adaptar. Perfeito. Então, eu falei, tem que ter. Só que tem, por exemplo, MailChimp, existem tecnologias aí lá fora. Só que não pode. Tem que ter um software que se instale na... Isso. Eu conseguiria, num software no-code, fazer isso? Entrar, pegar aqui, agora vai puxar um banco de dados. E outra coisa, entra funcionário, tem um alto turnover, entra e sai, precisa estar conectado lá com o sistema deles. Daria para fazer uma solução ou já é muito robusta? A resposta é daria, dá para você fazer o que quiser. Com no-code, assim? Com no-code? Com no-code você consegue fazer muita coisa. Tá? O que acontece, por exemplo, falando de e-mail você já começa a levantar a questão de privacidade, termos legais. Então, questões que
Usando no-code, usando questões de programação hard code mesmo, aí você se limita nessa ideação que você propôs. Vamos supor que não tem essa questão legal de e-mail. Que não tenha. Eu criaria um... Você consegue fazer um aplicativo, por exemplo, usando um Power Platform da Microsoft ou um Bubble da vida, onde você faz a sua caixa de e-mails ali, aí tem uma questãozinha de servidor que não envolve aplicação, né? Mas interface, funcionamento da interface, sim, é 100% possível. Aí entra a questão de, poxa, preciso fazer isso com no-code? Ou, qual que é a vantagem de no-code para codificar? Até acho que é importante ressaltar o porquê que existe isso. Todo dia tem uma tecnologia nova sendo lançada. E eu não consigo ter profissional capacitado para todo dia acompanhar isso. Tanto que vida de desenvolvedor é estar aprendendo todo dia. Logo, o no-code ele foi criado justamente para facilitar e eu empoderar mais pessoas puderem codificar. Em 2021, 2022, cerca de... Uma pesquisa que o Gartner fez, 86% dos tomadores de decisão de TI, que eles fizeram em uma entrevista, acabaram levantando que 86% deles identificavam um déficit no seu ambiente de trabalho, que eles não conseguiam dar mais vazão por falta de desenvolvedores capacitados. Então, o no-code visa justamente tirar uma sobrecarga de um desenvolvedor ali, hard code, compromissado, e tentar passar um pouco mais de poder para um usuário de negócios para ou ele propor uma solução, ou criar um protótipo para o dev fazer, ou então já levar uma ideia mais acurada para que a gente consiga trabalhar. Dependendo do que se precisa, o no-code ele não é tão parrudo para sustentar toda a aplicação. Ele seria um MVP. Essa é uma grande sacada. Ele é para coisas mais simples, para o MVP. Eu não vou fazer o ERP da minha empresa de 1.000 colaboradores via no-code. Eu vou buscar um software mais robusto para isso. É até um dos motivos porque as empresas não costumam fazer o seu próprio ERP. Acaba consultando fora. Mas para softwares pequenos, operações pequenas, é uma alternativa que se tem. Interessante. O tempo já urge, Vitão. Não, muito legal. A gente tem uma premissa na Stalos pra gente trazer esse tema da Stalos, né? Porque o estalo tem a ver com ideias que transformam. Sim. Né? Acreditem em suas ideias, é o slogan da Stalos. Perfeito. Então, eu queria que você trouxesse talvez para o público que nos assiste, né? Um estalo que realmente te faz para a pessoa enxergar que é possível na situação dela. Então, a gente tem, né? A gente trouxe a transformação digital, a gente trouxe, né? Eu não diria que é um conceito já é uma prática, né? De citizen develop. Obrigado. Desenvolvimento cidadão, não tem erro. Entendi também. Mas eu acho que é isso. A pessoa precisa entender que no cenário que ela está, talvez seja possível, né? Tem a visão pessimista, a otimista, mas o que você diria para esse público, né? O estado que ela poderia ter, assim? Eu diria que, assim, o Citizen Development, ele é feito para ambientes hiperágeis. E hiperágil é o que a gente vive no Brasil hoje. No sentido de, eu tenho necessidades do mercado, preciso me adaptar de uma forma rápida. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso ser assertivo em coletar requisitos, trabalhar requisitos, agrupar ideias com tanto meu time com o cliente e negociar também entregas, priorização de tarefas. Então, ele é literalmente um framework que se baseia em um livro de mais de 300 páginas que o PMI traz sobre justamente esse guia que vai te levar ali em como estruturar isso no ambiente de trabalho. Logo, qualquer momento no trabalho que você se encontre que precise ter uma eficiência maior, trabalhar com novas ferramentas, até com esse boom de IA que está acontecendo, acaba sendo a melhor saída você entender um pouco mais sobre Citizen Development, justamente porque ele vai te trazer como você tratar dentro desse meio de ferramentas que está acontecendo. E até um gancho, não sei se a gente está acabando. Pode continuar. Tá. Mas tem mais um chorinho aí. Tem um chorinho. Tem mais um chorinho. É só, até aproveitando, no PMI a gente dá alguns cursos sobre Citizen Development, justamente porque ele vai trazer tanto essa parte teórica de você entender todo o framework,
quanto também a questão de prática. Então, ensinar já uma linha de ferramentas ali no code que você pode estar atuando. Mas também, agora nesse sábado, dia 11 de maio, a gente vai estar fazendo um curso especial lá para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então vai ser das 8 da manhã ao meio-dia. Nem sei se esse episódio vai ao ar nesse período, mas é um curso muito bacana que a gente está fazendo de 4 horas sobre transformação digital com o CIDI. E todo o valor líquido arrecadado a gente vai acabar destinando para esse pessoal. Então é uma forma até da gente pensar que em momentos de gestão de crise, como que a gente se encontra hoje, tem uma ajuda muito urgente no momento que são famílias que passam dificuldade, falta de água, falta de cuidados básicos. E sim, toda a ajuda que está acontecendo lá tem que ser movida nesse momento. E pensando depois, uma hora, imagina que todos vão ser deslocados ou que a água baixa. Imagina toda a sujeira, toda a destruição que fica no local. Tenho colegas ali que são os anjos da TI, né? O pessoal se intitula assim, mas eles estavam mandando Starlinks, Powerbanks, estavam fazendo migração de servidores para a nuvem para ajudar esse pessoal. Então, pensando também no pós-situação de hoje, toda a movimentação que a gente consegue fazer para estar ajudando. E não só em casos assim de crise, mas em qualquer cenário que venha acontecer. Tanto uma crise geográfica, quanto também algo pontual numa empresa que venha acontecer, você tem que estar preparado para seguir o caminho em frente. E seguir o caminho em frente significa você trabalhar dentro de uma transformação digital, que é você tentar deixar de fazer mais tarefas operacionais, usar o que o ser humano foi feito, que é para pensar, que é para ser criativo, e com isso ser mais eficiente na tua operação. Seguir o caminho em frente é acreditar em suas ideias. E o CIDI, inclusive, é um framework para que ela aconteça, né? Tanto em situações que nos comovem, que são situações difíceis, como essa, alguém de tecnologia tem uma ideia de fazer algo na nuvem diferenciado. Então, a gente precisa acreditar em nossas ideias. Assim como eu acreditei de um dia ter uma empresa, mudou não só a minha vida, mas a de muitas pessoas. Então, se você tem uma ideia, existe um framework que pode te ajudar se for na área de tecnologia ou, enfim, é por isso que a gente incentiva. Acredite em suas ideias, ela pode mudar a vida de muita gente e inclusive a sua. E aqui já quero agradecer ao João, foi uma alegria, muito obrigado pela sua disposição, pelo papo, por trazer esse tema que para mim era novo, era um termo que eu não conhecia. E que é extremamente útil, né, para os criativos e criativas de plantão aí, para desenvolver os seus MVPs, para entrar mais no mundo da tecnologia. Muito obrigado. Eu desejo que vocês tenham uma mentoria fora de série. Quero ver, eu vou puxar a orelha do Vitor se ele for mal na mentoria. Quero acompanhar as notas aí. Sou muito grato, bom. Principalmente por essa oportunidade, né? Eu quero fazer até um jabá do PMI, porque a gente se conheceu através do PMI, né? Então, se você não conhece o PMI, entra no site do pmi.org. A gente faz parte do capítulo São Paulo. E lá eu me inscrevi na mentoria para me envolver, para entender mais do setor, para fazer networking. E aí estamos cá, a gente conseguiu, através, né, de um órgão... do terceiro setor, né? Exatamente, que a gente conseguiu ali ter um match legal também, inclusive para estar aqui, né? Isso que foi legal. Então eu te agradeço, João, por estar aqui. Eu espero a gente fazer mais vezes esse episódio, um novo episódio, um novo tema. Com certeza. Agradecemos também o menino Daniel, que está ali na técnica. Agradecemos também SampaCast, nesse espaço que está bem bacana aqui no Centro Cultural de São Paulo. Obrigado aí, a prefeitura toda. Gratidão aí a Deus. Muito obrigado por mais um capítulo e nos vemos no próximo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Pessoal.